Perfeito. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Stephanie. Para quem não me conhece, eu vi que já tem alguns nomes aqui que eu já conversei com muitos de vocês. Alguns até já participaram da sessão com a IBM. Então, já vi, Ana Lu, aqui que você vai ver material repetido. Mas a ideia aqui é trazer as mudanças que a gente teve no programa Partner Road, que foram anunciadas no evento Think, no mês passado, e trazer alguns conceitos novos, muitos dos assuntos que a gente, mudanças que a gente fez dentro do programa. Depois a gente vai abordar um pouquinho o programa de competências. Então, é trazer os anúncios e todos os assuntos que foram anunciados lá no evento do Think. Então, eu sou a Stephanie, eu cuido de alguns projetos dentro da IBM, e eu fiquei com essa missão de consolidar esses anúncios e trazer para vocês. Não necessariamente eu sou responsável por todos os programas que estão listados aqui, mas eu posso ser um ponto focal e trago aqui até como uma novidade. Talvez tenha algumas perguntas que eu tenha que levar de volta para a IBM, se a gente tiver alguma pergunta muito pontual, mas a ideia é passar por um panorama geral de tudo que a gente tem de novidade para vocês. Então, o primeiro ponto que acho que é o mais importante é conhecer que o programa Partner Road ele passou por uma reformulação nesse ano. Então, entendendo alguns feedbacks que vieram de mercado, de que o mundo dos parceiros, a forma como vocês realizam o negócio de vocês mudou de acordo com a necessidade do cliente, a IBM também está trazendo essas mudanças para o programa Partner World. Então, hoje, nós sabemos que muitos de vocês, às vezes, operam muito mais como um MSP, ou às vezes como um integrador de sistemas. Então, o modelo de negócio de vocês também tem se adaptado de acordo com o cliente, mas não é que mudou completamente. Às vezes vocês realizam vários tipos de modelos de negócio dentro da mesma empresa. Então, a ideia de todo esse anúncio do programa é oferecer mais flexibilidade e mais opções de caminhos, de trilhas de conhecimento que vocês poderiam seguir para desenvolver novas soluções ou para se aproximar da IBM em determinadas áreas. Então, aqui eu vou colocar um chart que depois eu vou voltar nesse chart e repassar todos os pontos, mas só para vocês terem uma ideia, cada um desses quadradinhos aqui foi um anúncio que foi realizado lá no evento Think, e eu vou passar pela apresentação pela maioria deles e depois eu vou retomar isso no final para a gente dar uma resumida em tudo que foi falado aqui. Então, eu vou começar com essa nova estrutura que eu comecei contando para vocês. Então, antigamente, a gente via que o programa Partner Road estava muito mais desenhado dessa forma que tá no lado esquerdo do chart. Então, uma empresa entrava no programa do Partner Road e, geralmente, ela entrava com esse modelo mais voltado a uma revenda, que ela comprava um produto da IBM, revendia e terminava a função do parceiro. Então, todo o programa estava desenhado para atender essa necessidade de parcerias. E o que a gente redesenhou agora é que, a partir do momento que uma empresa entra no programa do Partner Road, ela vai ter 3 opções de conhecimento, de contratos, de uma série de informações, de caminhos para serem seguidos. Então, agora a estrutura é oferecer essa primeira opção, que é Build, a segunda opção, que é Service, e a terceira opção vai continuar sendo Sell, e, inclusive, tudo que a gente já tinha dentro de Sell, ela permanece. Então, tem todas as competências, a gente tem mais de 26 competências aqui dentro dessa categoria, elas continuam iguais, continuam com os mesmos benefícios, mas a ideia é oferecer 2 novas possibilidades. Então, qual é a diferença, né? A grande diferença é que realmente é de acordo com o modelo de negócios de vocês. Então, o caminho Build, ele vai oferecer conteúdos para parceiros comerciais que querem criar suas próprias soluções, sua própria propriedade intelectual. Então, vocês vão criar uma solução, vão para o mercado, pode até comentar que tem algum componente da IBM, ou não, é uma escolha mesmo do parceiro comercial, mas vocês já vão com uma solução pronta e muitas vezes até alinhada por indústria. Então, vocês vão desenvolver alguma solução para banco, ou desenvolver uma solução para varejo, não sei, muito especializado naquele know-how que vocês têm como parceiros.
A segunda trilha seria de service, então quando vocês podem comprar algum produto da IBM, alguma linha de negócio da IBM, redividir ou criar novos pacotes dentro da empresa de vocês e vender partes desse produto como um serviço. Então, aí entra muito todos os modelos de negócio que é pay as you use. Então, quanto o cliente usar, ele vai te pagar, mas na verdade ele vai consumir uma parte do produto que vocês, como parceiros, compraram para oferecer. Então, aqui é muito mais um perfil de TSP, MSP, CSPs que estão também atuando no mercado. E a terceira opção seriam os parceiros comerciais que revendem os produtos. Então, compra da IBM e revende da mesma forma, não tem alguma interferência, digamos assim, do parceiro comercial. Eu faria mesmo esse link entre a compra dentro da IBM e o link com os clientes, com todo o relacionamento que você já tem com esses clientes. Então, seria essa parte mais tradicional que a gente já está mais acostumado a realizar. E a grande diferença também, eu acho que o ponto que também foi bastante entendido dentro da IBM é que vocês não precisam escolher uma das 3 opções. Não é que vocês vão ser só build, ou só service, ou só sell. Vocês podem optar por seguir várias trilhas ao mesmo tempo, porque elas são trilhas de conhecimento e de capacitação. Então, a ideia dentro da IBM também é mostrar que a IBM valoriza todos esses tipos de empresas que focam em diferentes áreas e oferece conteúdos personalizados de acordo com essas trilhas também. Então, acho que outro ponto importante reforçar aqui é que esse foi o primeiro anúncio, a IBM acabou de anunciar que ela está estruturada dessa forma. Vocês vão ver quando navegam dentro do Partner World que já tem várias opções, já tem trilhas de conhecimento, já tem conteúdo desenvolvido para essas 3 opções, mas ainda tem pouco conteúdo porque acabou de ser anunciado. Mas acho que mais do que isso, o entendimento que a gente deve levar é que a IBM vai se desenvolver mais dessa forma. Então, pensando no futuro, ela vai ter mais conteúdo de acordo com essas 3 opções que ela colocou disponível no mercado. Aqui o slide ficou preto, estranho. Vou colocar assim só para a gente ver, depois eu volto na apresentação. Então, qual é a grande diferença, né, entre essas trilhas de capacitação? Como vocês já conhecem, a gente tem uma estrutura de competências. Então, mesmo que você esteja estruturado lá dentro da categoria de Sell, vocês vão escolher algumas linhas de produtos para revender. E aí, vocês demonstram conhecimento dentro dessa competência. Então, hoje, como está estruturado, a parte de Sell, ela tem 26 opções de competências, que são as que vocês já estão mais acostumados, e foram anunciadas 3 competências para essa parte de build e 3 opções também para essa parte de service. E como vocês podem ver, elas são mais alinhadas com a indústria. Então, tanto build como service, cada uma tem uma para banco, uma para indústria, e aí tem umas outras opções aqui para build, seria mais uma para aplicação, algum desenvolvimento de alguma aplicação, e aqui em service algum workload, algum processo que vocês também já realizam dentro dessa opção de serviços. E a ideia aqui também é dizer que a longo prazo vão ter mais competências sendo anunciadas. Então, nesse primeiro anúncio, foram anunciadas essas 6 novas, né, 3 e 3, mas no futuro a ideia é chegar a uma quantidade maior, que realmente tenha várias opções por indústria, e também utilizar o diretório de soluções mundial para divulgar todas essas soluções. Então, além de vocês demonstrarem o conhecimento, vocês também vão estar publicados nesse diretório que já está disponível para clientes, mas a ideia é aumentar essa variedade de soluções e realmente colocar soluções de vocês dentro dessa página da IBM. Deixa eu ver se o outro slide ele voltou a ficar preto. Acho que fica... bom, não sei o que está acontecendo. Eu vou ficar assim mesmo, então daqui a pouco eu volto para full screen. Ok, então a gente comentou, a grande diferença entre as 3 opções são as competências. Então, a partir do momento que eu entrei dentro da IBM, escolhi uma trilha, vou escolher uma competência para me especializar, escolhi lá uma de banco, uma relacionada com indústria. Então, para conseguir obter essa competência, tem alguns critérios diferentes.
Então, para Build e Service, que é essa de banco que eu comentei, seriam essas 4 itens de validação. Então, o primeiro seria uma validação técnica da solução, se a solução faz sentido, se ela está funcionando. A segunda é uma validação das credenciais, se vocês têm algumas certificações ou badges, de acordo com essa competência, o que a competência exige. A terceira opção é ter um caso referência dessa solução aberta, publicada também, com autorização do cliente para que seja divulgada. E o quarto item é um valor em vendas, então é já demonstrar que tem algum consumo aqui de cloud pública ou de cloud packs, dependendo aqui também da solução que vocês estiverem aplicando, né, a competência que vocês estiverem escolhendo. Na parte de Sell, essa vocês já conhecem, mas são 3 pilares. Então, o primeiro pilar seriam credenciais, então aqui também tanto faz se são certificações ou badges, cada competência tem uma exigência. Então, Power, por exemplo, hoje só aceita badges, o que simplifica bastante o processo. Tem algumas outras unidades que também estão nesse caminho para mudar para badges, que é virtual, é mais rápido, mais fácil. A IBM tem bastante conteúdo. Então, essa é a tendência aqui dentro da IBM, de ir mais para um mundo badge do que de certificação. O segundo item são recursos nomeados para trabalhar com essa competência. Então, entrar dentro do perfil de vocês, dentro do PPS, e falar, esta pessoa dentro da minha empresa é responsável por esse assunto para clientes. Então, realmente oficializar que vocês têm recursos técnicos ou de vendas para trabalhar essas competências. E o terceiro item é um valor de vendas também alinhado com aquela competência. Então, se eu estou aplicando para uma competência de cloud, eu tenho que ter um valor comercializado em cloud, né? Um valor de renda em cloud. Também tem uma outra diferença aqui entre as trilhas, que é dentro da categoria Sell, a gente tem 2 níveis de conhecimento, de capacitação. Então, vocês podem atingir ou Specialist ou Expert. O Expert é o mais alto, Specialist é o intermediário, digamos assim. Então, vocês não têm a competência, a partir do momento que já tenha alguma renda, recursos e credenciais, vocês sobem para Specialist. Depois que vocês têm mais um pouco desses itens, sempre um valor mais alto, vocês sobem para Expert, né? Esse acho que vocês já estão um pouco mais acostumados. Então, aqui eu trouxe também, tá bem resumido, mas a ideia é só entender que existem essas trilhas diferentes de capacitação de acordo com cada uma das opções que vocês escolhem. Então, por exemplo, a trilha de Build, ela tem uma jornada que vai entre entrar no programa da IBM, se capacitar, validar a solução e ir para o mercado. A trilha de Service, ela vai também entrar no programa do Partner Road, mas aqui ela já tem muito mais uma parte de conhecer o que a IBM tem de soluções, de ofertas, para poder pensar como que a empresa vai usar isso, a empresa vai comprar para oferecer como serviço. Aqui seria realmente validar a solução, ver se faz sentido com a IBM, publicar nos diretórios que a IBM tem, que é esse que eu comentei, o Global Solutions Directory, e finalmente ir para o mercado. E a trilha de vendas realmente a mais tradicional, seria entrar, se capacitar, mostrar seus conhecimentos, atingir alguma expertise e ir para o mercado. Então, de acordo com essas jornadas, vão ter complementos ou itens que vocês poderiam estudar para ter cada vez mais conhecimento dentro de cada uma das opções que vocês realizarem. E lembrando que sempre vocês podem fazer mais de uma ao mesmo tempo, né? Não tem a necessidade de ficar só em uma, porque a gente também entende que as empresas estão fazendo múltiplas funções. Deixa eu ver aqui se já volta. Não, continua preto. Bom, vou ficar assim, então. Ok, então, realmente, programa Partner Road, para vocês subirem, vocês precisam de competências. Quanto mais competências tiverem, mais importante vocês entram dentro do nosso ecossistema e se tornam cada vez mais um top parceiro dentro da IBM. Como as competências elas são variadas com várias linhas de produtos, o programa Partner Road ele também estabelece um programa de pirâmide, que tem 4 níveis: Member, Silver, Gold e Platinum. Esse programa, ele independe da linha de produto que vocês vendem. Ele é um programa para mostrar
a relevância desses parceiros dentro do nosso ecossistema. Então, existe uma ferramenta, por exemplo, que é o BP Directory também, que os clientes podem buscar um parceiro de acordo com as soluções que eles têm. Então, aqui vai aparecer, naquela ferramenta, vai aparecer por nível de afinidade com o que eles estão buscando. Então, aqui, essa estrutura, ela vai ser cross, né? Ela vai ser tanto para software, quanto para systems, para serviços, independe da linha que vocês estiverem vendendo. Então, aqui tiveram também alguns anúncios, essa estrutura ela já existia, vocês provavelmente já conheciam isso, já sabem qual é o nível de vocês dentro do programa Partner World, mas tiveram alguns anúncios interessantes. Então, o primeiro item que acho que foi bastante interessante é que foram eliminados os critérios de caso, referência e pesquisa de satisfação de clientes. Então, antigamente, para você ser Gold ou Platinum, vocês tinham que ter casos, referências publicados e também pesquisa de satisfação. Isso ainda é muito importante para a IBM, ainda tem outros momentos que a gente vai pedir esses tipos de conhecimento, esse tipo de validação que vocês tenham com seus clientes, mas o que é muito legal aqui é que muitos de vocês, às vezes, ou se esqueciam de realizar esse processo, que era um pouco mais burocrático, ou às vezes não estavam ainda prontos para o cliente criar uma referência. Então, a ideia é eliminar como requerimento. Então, não tem mais esse critério. Não significa que isso não seja importante, mas a gente poderia usar isso de outra forma, como um caso de referência com uma ação de marketing independente do critério para subir de nível. Então, acho que isso vai ser uma boa simplificação. Um outro ponto que aqui é mais como comentário, antes o nível Register, esse nível chamava Register, agora ele mudou para Member, aqui foi muito mais uma mudança de nomenclatura, a regra continua igual, mas uma outra mudança bastante interessante é que em Silver a gente exigia um valor de vendas também. E a ideia é que agora não tenha mais essa exigência. Então, a partir do momento que vocês têm uma autorização de venda da IBM, vocês já se tornam Silver. Então, isso acho que é muito importante, principalmente para as empresas que vendem ou build ou service, porque muitas vezes elas entravam dentro do nosso ecossistema e precisavam realmente vender um valor significativo para já ser considerado Silver. Então, agora não. As empresas que entram simplesmente com um contrato PWA, que é aquele contrato mais básico online, ela vai ficar aqui em Member. A partir do momento que ela faz um contrato, aplica para um contrato ou ESA ou BPA, um contrato mais significativo, e for aprovada pela IBM, ela já sobe para Silver, e aí ela só vai realmente subir para Gold se ela tiver uma competência ou um valor em vendas. Aqui no Brasil são $250 mil. E para Platinum são 2 competências e 3 milhões de dólares aqui no Brasil. Ok, aqui como eu comentei, tem essa parte de vendas e eu queria fazer um comentário que existem alguns multiplicadores com relação a esses valores. Então... Eu posso fazer uma pergunta, Stephanie? Claro, perfeito, pode ser. Esse valor dólar, como que é a conversão? Como que a gente consegue estabelecer uma correlação? Nós vendemos em reais. Qual que é a conversão? Tá. Existe um link no qual a IBM usa o dólar, realmente ele muda a cada mês, então é uma tabela que ela é dinâmica, não posso te falar um número específico, mas ela vai variando esses meses e você poderia acompanhar por essa tabela. É um link oficial que fica no site da IBM. Posso te enviar esse link, depois eu posso anexar Hoje, aqui. por exemplo, a taxa qual? O valor do dólar? Eu precisaria entrar no link para te falar exatamente o número, não sei exatamente qual que é agora, mas eu posso ver aqui, acho que não está nessa apresentação. Eu vou anotar aqui, a gente já vê no final, eu entro para... Ou eu paro de compartilhar aqui um minutinho para entrar. Esse valor, ele é acumulado ano e ele vai atualizando todo mês, é isso? Isso, ele analisa 12 meses
passados. Então, por exemplo, agora a gente está em junho, maio, até maio do ano passado, a gente considera esses 12 meses e é isso que a gente vai considerar para o ano vendas de vocês. Bacana, obrigada. Tá? Deixa eu só entrar aqui num... Aqui. Eu lembrava que eu tinha nessa apresentação, mas essa apresentação não é relevante aqui para nossa conversa. Mas aqui é esse link aqui, Exchange Rates. Eu vou adicionar para vocês também aqui no site. Só ver. No site não, desculpa, na apresentação, antes de enviar para vocês. A internet não está ajudando muito aqui. Ok, enquanto vai abrindo aqui, eu vou explicar essa parte que eu estava comentando de multiplicadores. Então, existem 3 opções de multiplicadores. Então, se você faz uma revenda normal, tradicional, ela tem um peso 1. Se é uma venda que foi só uma influência, que vocês indicaram alguma possibilidade, aqui é muito difícil acontecer essa categoria, mas existe. Ela vale como 0,7, então não é um ponto completo, seria só 0,7. E aqui acho que o mais interessante para se ter em mente é que SAS a gente tem um multiplicador de 5. Então, se vocês tiverem $50 mil vezes 5, a gente considera 250 mil e já seria o suficiente para atingir alguma competência. Tem muitas competências, vai diferir de fato de acordo com cada uma, mas tem muitas que têm esse limite de 250 como nível specialist. Então, aqui vocês já poderiam ser classificados como specialist em algumas, por exemplo, storage ou algumas outras soluções. Ok, esse daqui é a lista. Esse daqui é o dólar hoje, 4,8 nesse mês, né? Eu vou adicionar esse link aqui para vocês. Ok, voltando aqui para a apresentação. Vocês podem fazer um único tipo de renda, então só revenda, ou só influencial, só SaaS, ou também pode ser alguma combinação entre alguns tipos. Então, pode ter um pouco de revendas, nesse caso, sei lá, 100 mil de revenda, 150 mil de influência, 10 mil SaaS, e vezes esses multiplicadores, no total também daria 250 mil. Então, aqui é uma opção para vocês terem em mente quando estiverem pensando nos valores de vendas que são requeridos por cada competência. Aqui essa tabela está com as letras bem pequenas, mas a ideia era mais disponibilizar para vocês, depois vocês podem entrar e ver. São 2 páginas com todos os benefícios que são oferecidos para os parceiros comerciais, de acordo com os níveis que a gente tem. Então, aqui é o Member, Silver, Gold e Platinum. Então, vocês podem ver, por exemplo, que tem créditos na IBM Cloud. Um Silver, a partir do momento que ele atinge essa classificação, ele já tem $3 mil disponível para serem usados como quiserem. Pode ser para demonstrar alguma coisa para cliente, para fazer algum teste, algum desenvolvimento. Então, já tem alguns créditos aí para serem utilizados. Aqui em voucher de educação, também, a partir de ser Silver, vocês já ganham alguns testes que são para vocês se educarem, tirarem certificação, e aí tem algumas opções. Todos eles eu coloquei também aqui do lado, a não ser esses que são muito pontuais, mas todos têm um link aqui para vocês entenderem como funciona cada um, ou pedir os créditos, enfim, seguirem um pouquinho mais em detalhes de cada um dos itens. Então, são várias coisas. Tem a plataforma de Skills Gateway, tem de demonstração, tem o suporte da IBM,
tem aqui uma parte com relação a eventos, programas específicos de atendimento com executivos da IBM, e aqui toda uma parte de vendas e marketing também, que está disponível para vocês, como marcas personalizadas para cada um dos níveis que existem. Ok, um outro anúncio que a gente teve no evento no mês passado foram os Partner Packages. Aqui é muito mais voltado para software, né? Então, antigamente a gente tinha o Value Pack, que era uma única opção. Na verdade, tinha duas opções, né? Tinha uma outra que era um pouco mais barata também, mas o mais tradicional era o Value Package. E ele oferecia alguns benefícios. A partir do momento que vocês compravam, vocês tinham benefícios que vocês poderiam usar. Então, o valor era $2.500 e vocês já ganhavam também acesso ao catálogo de software, ganhavam créditos, ganhavam não education vouchers, mas algumas opções de reembolso de treinamentos que vocês realizavam. Agora, a ideia é oferecer mais opções. Então, o que eu estava comentando do Value Package é agora o que a gente chama de Advanced, é o mesmo valor, e a ideia é que a partir do momento que vocês compram, vocês já têm esses benefícios aqui abaixo, e tem outros, aqui eu coloquei os principais. Então, os 2.500 já se converteriam, por exemplo, em créditos cloud, então praticamente se paga aqui. Vocês ainda têm reembolso de educação, tem esse catálogo, tem alguns vouchers de educação, tem suporte aqui do TechLine, tem algumas demonstrações de SaaS. E além desse, tem as outras opções, né? Que agora a gente criou essa opção Entry, que é uma opção mais barata, e tem alguns itens aqui de benefícios. Tem a opção Premier também, que é um pouco mais alta, mas tem outros benefícios. E Enterprise, que geralmente são empresas mundiais que vão comprar para todas as suas filiais no mundo, e tem alguns benefícios também adicionais. Um ponto super interessante é que a gente vai oferecer essa primeira opção, essa opção Entry, ela é gratuita no segundo semestre de 2020, por todo o tema da pandemia, e para vocês realmente entrarem, testarem, conhecerem essas opções de pacotes. Então, não deixem aqui, depois de entrar e usar os créditos, vocês têm direito a todos esses os benefícios que são oferecidos aqui nesse pacote de Entry. Aqui tem o link também para fazer a compra online. Nesse caso, gratuitamente, né? Um outro anúncio que foi realizado, aqui eu não vou entrar tanto no detalhe das porcentagens, porque isso já foi realizado, eu entendo aqui mesmo com o Pioli, e tem uma outra agendada para acontecer também, que o Pioli vai entrar mais em detalhe nos programas específicos de cada uma das unidades, então no programa de software, no programa de systems, mas aqui eu vou falar sobre algo geral, sobre o que foi anunciado, tá? Então, dentro do programa de software, como vocês sabem, o programa ele oferece porcentagens de acordo com a segmentação do cliente. Então, se é um IBM LED, BIP LED ou Colette, tem porcentagens diferentes de margem, de incentivos para os parceiros. O primeiro item que foi realizado foi um alinhamento com a segmentação dentro da IBM. Então, dentro da IBM, a gente tem essas 3 categorias de Key, Strategic e Growth. Isso foi alinhado o Key com IBM LED, Strategic com Colette, BIP LED com Growth, para que seja mais fácil também saber quais clientes têm qual classificação. Um segundo item que foi realizado foi uma simplificação na tabela de incentivos. Para isso, as porcentagens de Colette e BIP LED, elas foram unificadas, então elas muitas vezes ficaram no meio termo entre as duas porcentagens que eram oferecidas, mas a ideia é que vocês consigam ter mais facilmente, fique mais na cabeça quanto vocês vão ganhar com cada venda. Então, antigamente tinha, acho que mais de 15 opções de porcentagem, dependendo se era Colette, se era para uma renovação, ou se era... Tinham muitos critérios, tinham muitas variáveis dentro do programa de software. Agora foi bem simplificado, quase tudo segue mais ou menos uma mesma linha de raciocínio, estrutura, e BIP LED e Colette também foi unificado com uma única porcentagem. Outro ponto que foi anunciado em software, foi uma mudança nos nomes. Eu sei que essa parte, geralmente, a gente tem bastante reclamação, porque a IBM sempre muda de nome, mas a ideia aqui seria colocar os nomes associados com o que o incentivo realmente oferece.
Então, CVR deixa de existir a partir de 15 de julho, e agora essas são as alterações. Então, CVR Sales e Sales Assist, ela passa a se chamar o Sales Incentive, que é realmente um incentivo de vendas. O CVR Solutions, ele passa a chamar Engagement Incentive. O foco no cliente vai se chamar Growth Client, e o novo cliente vai se chamar Focus Offerings. Um outro ponto interessante que foi anunciado, que a gente tem recebido alguns feedbacks positivos, é que a IBM também criou uma calculadora dos incentivos. Então, também vai ser mais fácil colocar nessa calculadora para saber quanto, vocês vão colocar o valor da venda e vocês já vão saber quanto que vocês vão ganhar de incentivos em cima dessa venda. Então, vai ser mais fácil para ter alguma previsibilidade aí de quanto vocês vão receber. No programa de Systems, a grande diferença para esse ano é que a gente incluiu um bônus que chama Annual Growth, que ele vai analisar as vendas que vocês tiveram em 2019, no segundo semestre de 2019, em comparação com as vendas do segundo semestre de 2020, e vocês vão ganhar um bônus em cima do crescimento que vocês tiverem aí de ano contra ano, né, de renda ano contra ano. Esse bônus ele vai ser pago em fevereiro de 2021, então só depois que terminar o ano que a gente vai conseguir fazer essa análise, se vocês cresceram ou não. Os que cresceram vão receber esse bônus extra aí de incentivos. Mas, além desse ponto, o que foi anunciado, que é importante que vocês saibam, é que para o futuro, para o ano que vem, a proposta é tentar simplificar os incentivos de Systems também em 3 categorias. Então, a primeira vai ser, a gente chamava de Base Value Incentive, agora ele vai ser chamado de Competency Value Incentive, isso para 2021, tá? Então, ele vai ser chamado de Competency Value Incentive. O segundo item que vai ser esse Growth Bonus aqui, que é o Annual Growth, que eu comentei em cima, e o terceiro é um pacote que a gente vai chamar de Business Development Fund, que ele é um fundo para vocês se desenvolverem. Então, aqui a gente vai unir a parte de co-marketing com a parte de education voucher, com algumas verbas que eram dadas em capacitação, e aqui vocês vão receber um valor maior do que vocês recebiam em co-marketing, e vai abranger mais atividades. Então, tanto para, não sei, uma ação que vocês queiram realizar, às vezes que não era permitido dentro do programa de co-marketing, aqui vai ter uma flexibilidade para vocês usarem esse fundo, esse incentivo para desenvolver a própria empresa. Vai ser um pouco mais flexível. Isso ainda vai ser anunciado, realmente a implementação vai ser só em 2021, mas é interessante que vocês já saibam que esse é o caminho que o programa de Systems está se direcionando. Ok, então aqui eu volto lá para aquele primeiro slide que eu mostrei. Até agora eu falei só dos itens aqui em cima, então eu falei do novo programa, falei do nível do Partner Road, falei dos Partner Packages e desses programas as mudanças que tiveram aqui nos programas. Aqui embaixo, eu não sei se a gente para agora, acho, para algumas perguntas, às vezes é interessante, não sei se parar um pouco só para a gente ver se tem alguma pergunta, depois eu entro nesses outros itens que são um pouco mais rápidos. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Oi, Stephanie, eu tenho. Legal. Eu de novo, Lígia, Imagina. Henrique. Quantas perguntas vocês Qual que é a tiverem? minha dúvida? Referente aos incentivos, a forma de pagamento. Obrigada. A forma de pagamento, ela muda ou continua do jeito que é? Porque teve um momento que a IBM pagava na colocação do pedido, já vinha como desconto. Aí agora paga como rebate. Vai mudar alguma coisa no pagamento ou não? Na forma que a IBM paga? Tá. Não vai ter nenhuma mudança na forma como a IBM paga, por enquanto. Dia 1º de outubro tem uma mudança na forma como paga com relação ao governo, mas aí vai ser pago através dos distribuidores. Então, essa vai ser a única diferença, mas todos os outros incentivos são pagos da forma como a IBM sempre pagou. Não teve mudança nisso. Mas esse anúncio de outubro, ele ainda vai ser realizado, né? É muito mais como um heads up aqui. Mas a única mudança que seria através dos distribuidores, então a gente vai fazer todo um planejamento com eles para se prepararem para isso.
Ok, obrigada. Legal, vou começar a falar aqui embaixo. Se alguém tiver alguma outra dúvida, a gente pode voltar, sem problemas. Ok, então a gente também tem algumas ferramentas que podem ajudar a empresa de vocês tanto nessa nova, bom, muitas empresas na verdade já são digitais, né, já trabalhavam com isso, mas aqui é para ajudá-los nesse momento também de pandemia, que muitas pessoas às vezes estão em casa e precisam se modernizar. Então, o primeiro item aqui é o My Digital Marketing. A gente tinha uma ferramenta que ela chamava DCM no passado, ela mudou, e essa daqui, esse My Digital Marketing, ele está muito mais fácil de navegar, de utilizar, ele é mais intuitivo, e a ideia é que tem vários assets disponíveis, várias campanhas da IBM já prontas para vocês usarem e colocar o logo de vocês, personalizar alguma mensagem e mandar digitalmente para os seus clientes. Então, tem um pilar aqui que é esse de e-mail marketing, que vocês podem personalizar algo que já existe. Tem uma parte de syndication, que vocês pegam algum conteúdo que tem da IBM e já publicam no site de vocês conseguem fazer isso de uma forma um pouco mais automática. Tem uma parte de material também para download, tipo um folder, uma apresentação alinhada de produtos, né? Vocês podem fazer uma busca. E tem conteúdos também para redes sociais. São esses 4 pilares. Então, vocês podem pegar alguma coisa que a IBM já publicou e vocês podem replicar nas redes sociais de vocês. A IBM também fez um anúncio agora no Q2, no segundo quartil, que ela fez uma promoção que ela colocou as primeiras 500 empresas no mundo inteiro que fizerem campanhas digitais vão ganhar $1.000. $1.000 realmente no bolso de vocês, para vocês usarem como quiserem, e pode tanto ser para reutilizar nessa campanha ou como uma verba aí para a empresa para usar como quiser. Então, essa promoção é até 30 de junho, está realmente acabando, mas ainda não foram 500 empresas que já aplicaram para isso. Então, ainda tem aí um espaço para ganhar esse prêmio. Stephanie. O segundo item... Oi. Luciana, bom dia. Bom dia. Para fazer inscrição, seria esse link aqui abaixo do My Digital Marketing? Isso, exatamente. Tá, esse link aqui eu consigo fazer a inscrição, então. Sim, eu coloquei o link aqui, ele está direcionando. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo também. Na verdade, eu não sou do time de marketing hoje em dia, mas eu posso te direcionar para a pessoa que lidera essa iniciativa aqui. Tá bom, obrigado. Tá bom? Se você já quiser agora, inclusive se você digitar, acho que My Digital Marketing no Google e colocar IBM, já até te direciona para o link da página. Mas eu vou mandar essa apresentação, depois você tem aqui o link certinho. Ok, obrigado. Imagina. Stephanie, eu tenho uma pergunta com relação aos incentivos. O Perfeito. LA Special Bid Protection vai continuar existindo? Eu não sei te informar, eu vou levar para o time que lidera essa iniciativa e eu te informo. Eu acredito que sim. Tá bom, obrigada. Tá? Vou só anotar aqui. Stephanie, bom dia. Fernanda, aqui da Intercompany. Tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Sobre os incentivos, SaaSGIL vai deixar de existir? Que é o incentivo para SaaS? SaaS tem algumas opções de incentivos também, algumas coisas foram reformuladas, mas acho que seria interessante depois entrar no programa mesmo de software para ver os detalhes do que muda de SaaS. A Catalina Figueiredo, ela fez um anúncio desses incentivos, acho que está disponível, eu posso te mandar o link dessa capacitação que ela fez. Acho que é o melhor caminho mesmo, para entrar um pouco mais no detalhe. E insistem, o bônus por quarto de atingimento de meta vai ser substituído por esse último semestre do ano, correto? Não vai existir mais o por quarter? Não, continua por quarter, ele continua. De Systems, na verdade, não mudou nada, ele só incluiu esse do Growth Bonus. Se tiver crescimento, ganha esse bônus. Mas as outras coisas de Systems continuam todas iguais. Tem só um planejamento para no ano que vem ter essa flexibilização nessa verba de co-marketing. Perfeito, obrigada. Imagina.
Ok, então aqui o segundo pilar que eu vou comentar é o IBM Partner Support Desk. Vocês já conheciam provavelmente esse time como PWCS, então a ideia é que o PWCS está mudando de nome e agora ele vai se chamar Partner Support Desk e ele vai ter um escopo ainda maior. Então a ideia é que eles também possam tirar algumas dúvidas de programas, também possam trazer auxiliá-los muito mais nas dúvidas que vocês tenham. Então, esse time foi capacitado com algumas novas informações. Um outro item que foi anunciado, que acho que é interessante, que é muito mais para Cloud Packs, mas se vocês realizarem alguns treinamentos, que estão até listados aqui nesse link também, vocês ganham pontos no programa no IBM. Então, são educações específicas, mas que elas trazem esses pontos vocês podem trocar por produtos, então, dependendo quantos pontos vocês têm, mas o programa no IBM realmente vocês juntam uma quantidade de pontos, trocam por produtos, pode ser eletrônicos, pode ser coisas para casa, enfim, tem uma opção bastante grande aqui dentro desse site. Então, isso é interessante como um desafio de capacitação. Esse quarto item aqui foram algumas mudanças que a IBM fez na parte de processos de preços. Então, são 3 itens. Na verdade, não está ainda disponível aqui no Brasil. Então, o primeiro é uma ferramenta que chama Quick Price, que ela já tem alguns descontos um pouco mais competitivos de software e de systems, já está pré-aprovado para que seja mais fácil aí realizar todo o processo de compra. Essa ferramenta aí, Pricer, ela está planejada para entrar no Brasil, mas ainda não tem uma data. E a terceira opção é um processo de contra-oferta. Então, muitas vezes, quando vocês precisavam realizar algum pedido de special bid, a IBM simplesmente negava, ou aprovava ou negava, não tinha outra alternativa. A ideia é que agora, quando vocês mandam uma oferta de special bid, o time de preços vai analisar se eles não puderem aprovar com o desconto que vocês estão pedindo, eles vão aprovar com a maior porcentagem de desconto que eles podem oferecer a vocês. Então, é como uma contra-oferta da IBM. Vocês mandam uma oferta de special bid, a IBM vai dizer, esse preço eu não consigo, mas esse daqui eu consigo, e vai oferecer uma contra-oferta para tentar agilizar esse processo de special bid. Aqui nesse quinto ponto é um slide que a gente chama de Melhor Juntos, que é nada mais do que uma consolidação de tudo que a IBM fez para ajudar nessa parte de pandemia. Então, aqui tem parte de educação virtual, tem mudanças nos programas, que nos programas a gente realmente aumentou todas as porcentagens. Então, de systems, por exemplo, a gente tinha uma porcentagem, a gente aumentou, acho que a gente colocou mais de 30% aí de aumento em todos os programas, de uma forma cross, mas vários auxílios que a IBM colocou aqui disponível para esse momento de pandemia no segundo quartil. Algumas coisas, inclusive, se estenderam. Tem algumas ações de marketing, tem a ação que a IBM fez junto à comunidade, ações que ela realizou, para vocês saberem. Então, acho que também é algo interessante para olhar depois. E aqui, como último card, o último item para a gente comentar, é que a IBM também tem algumas ferramentas, acho que vocês também, muitos de vocês já conhecem, né? Vocês já trabalham com a IBM há bastante tempo, mas só retomando. Então, a primeira é o Skills Gateway e o Seismic. Essas são 2 ferramentas que podem ajudar muito na parte de capacitação. Então, o Skills Gateway é capacitação para a empresa de vocês. Então, eu quero entrar lá e quero aprender sobre, sei lá, cloud. Então, eu entro e vou buscar o que eu tenho de cloud. O Seismic, ele já é uma ferramenta para auxiliar vocês a vender. Então, por exemplo, vocês precisam de um material de cloud para o cliente. Não é uma capacitação interna, é muito mais, eu quero um material em PDF, eu quero algum folder, algum e-mail marketing, não sei. Então, o Seismic tem esses outros conteúdos com uma visão mais focada no cliente. Então, essa é a diferença das 2 ferramentas. Às vezes as pessoas têm dúvidas e acho que só para deixar claro aqui a diferença. A segunda ferramenta chama BP Connect. Essa é uma ferramenta que é para um parceiro realizar networking com outro. Então, às vezes, algum parceiro aqui de São Paulo quer fazer alguma parceria do Nordeste e não conhece quais soluções esse parceiro vende. Então, se vocês entrarem nessa ferramenta, vocês conseguem fazer esse networking com os outros parceiros que também estiverem na ferramenta, né? Porque isso é
livre para cada um, para adesão, mas acho que é interessante, ou até, às vezes, fazer alguma conexão com algum outro país, algum parceiro de um outro país, eles querem vender na África e não conhecem os parceiros de lá, pode ser interessante entrar aqui, começar a navegar e conhecer as empresas parceiras da IBM lá na África. Então, acho que é interessante aqui como uma ferramenta mundial, né, disponível para vocês. A terceira é o My Digital Marketing, que a gente já comentou aqui, que ela é uma automação de marketing. A quarta é o BP Directory. Essa ferramenta, ela já estava disponível, ela chamava o BP Locator, muitos de vocês também já conheciam como BP Locator, e a ideia agora dela é incluir, além de ser um buscador mesmo para encontrar as informações dos parceiros, ela também inclui parte de soluções. Então, vocês também conseguem entrar aqui e deixar as soluções que vocês desenvolveram para o mercado, já deixar disponível, e os clientes também podem encontrar essas soluções aqui nessa busca. Então, é uma ferramenta que a IBM vai começar a focar mais também daqui para frente, inclusive por toda a mudança que ela fez no programa de Build Service. Então, é uma ferramenta que pode ajudar muito nessa parte de soluções. Aqui eu deixei também um link com o replay das sessões do evento do Think, para quem quiser assistir. E a última, eu coloquei uma apresentação de competências, que aí aqui também, se a gente tiver algum tempinho, eu queria mostrar para vocês. Aí eu não sei, vou voltar para a Sueli. Na verdade, a gente tem perguntar se tem mais algumas dúvidas, senão eu vou mostrar um pouquinho essa apresentação, que acho que também deve ser rápido e é interessante para vocês verem. Então, primeiro perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Além dessa aqui, eu anotei que eu vou retomar para vocês, do LA Special Beach Protection. Eu tenho quase certeza que continua, mas só para confirmar com a pessoa líder dessa iniciativa. Stephanie, acho que a gente pode seguir. Legal, perfeito. Então, esse daqui são os anúncios do evento. Vou colocar também o link aí do dólar que me pediram. E eu vou entrar aqui na apresentação de competências. Deixa eu ver se essa daqui fica certinho ou fica preto. Acho que ficou certinho. Ok, então, como a gente comentou muito, cada vez mais a IBM está indo por esse modelo de competências, e a gente tem 32 competências, são muitas opções para vocês se capacitarem, e essa apresentação aqui, ela tem uma página por competência. Eu não vou entrar no detalhe de todas elas, mas eu queria só mostrar alguns exemplos para vocês saberem qual é o requerimento de cada uma. Às vezes a gente não tem tão claro. A IBM também tem uma classificação dos países no mundo. Então, por exemplo, o Brasil é considerado médio. Isso faz com que o valor de renda seja diferente de um país pequeno. Então, aqui é um resumo que eu acho que é interessante para vocês saberem que existe, para vocês conseguirem ter mais no dia a dia um roadmap próprio de competências, né? Então, acho que o primeiro ponto a gente já falou na outra apresentação, mas hoje elas estão divididas em 3 caminhos. Então, existe a opção de Build, a opção de Service e a opção de Sell. Existem 32 competências. Então, aqui em Build a gente tem 3, em Service tem 3, aqui em Sell a gente tem 26. Os critérios são diferentes para cada uma. Então, em Build Service, o critério é aqueles que a gente falou, né, de validação técnica, credencial, casos de sucesso e vendas. E aqui tem alguns benefícios. Hoje, eles estão em 3 itens, basicamente, mas a ideia é aumentar esses benefícios que a gente oferece aqui. Então, hoje tem visibilidade dentro do programa Partner World, um auxílio técnico e marcas... uma personalização nos logotipos que vocês podem usar. Perdão. A ideia aqui também é colocar co-marketing, trazer imprensa, trazer alguns outros itens como benefícios para quem tiver essas competências de build service, mas a gente também entende que agora vocês vão começar a buscar essas competências, então ainda tem, a gente ainda vai criar ainda alguns benefícios adicionais aqui. Para as competências de vendas, são esses 3 critérios que a gente já comentou, e aqui a gente tem uma diferença entre o programa de Systems e de Software. O programa de Systems, além de
algumas coisas são similares, né? Educação, geração de demanda são iguais, marketing também é igual, também oferece logos. Mas o de Systems, ele também oferece, o programa de incentivos é atrelado às competências. Então, se for Specialist ou Expert, muda a porcentagem aí que vocês recebem sobre as vendas. Só como um reforço. No de software, não. O de software, ele é segmentado. Então, ele é diferente, não é por competências. Alguns itens são bem importantes para a gente ter na cabeça, porque às vezes muitas pessoas ficam em dúvidas. Então, a primeira é que demora mais ou menos 45 dias para a renda aparecer no Partner Console. Então, só retomando, esse Partner Console é uma ferramenta online que vocês podem acessar, que vocês têm o histórico de vocês com a IBM. Então, muitas vezes tem alguma venda que não está refletindo, pode ser que esteja nesse período. Demora mais ou menos 45 dias, e aqui é porque um time mundial faz uma validação, tem todos alguns sistemas que a IBM verifica, e uma parte, inclusive, é manual. Então, é importante saber desse prazo. O segundo item, que esse é também, acho que um pouquinho mais complicado, mas acho que é importante também comentar aqui, é que existem duas classificações das competências. Uma é o Achieved Level, que é o de fato, vocês atingiram aqueles critérios. Eu realmente tenho as duas certificações, eu tenho a renda que precisa, tenho todos os itens agora vigentes. Então, esse é o Achieved, que eu consegui agora. Tem uma outra classificação que a gente chama de Market Level, que é como uma permissão da IBM por algum período que ela permite que vocês mantenham o nome, a competência que vocês atingiram. Então, por exemplo, vamos supor que em janeiro vocês estavam lá com todos os itens validados, tinham as competências, tinham as credenciais, tinham os recursos e tinham vendas aí para a CEL. E aí, agora em junho, passou um tempo, às vezes saiu alguma venda que vocês tinham feito no passado, que ela estava somando para atingir aquele objetivo, ou perdeu alguma credencial. Então, agora em junho, talvez vocês não tenham todo esse checklist realmente cumprido, né, com o achieved de todos eles. Então, o que a IBM fez nesse ano, ela permitiu que vocês mantenham o nível durante todo o ano. Então, quem atingiu lá em janeiro a competência, a specialist em Power, vamos supor, durante todo o ano ela vai manter essa competência, ela vai poder se promover no mercado como specialist de Power. Então, ela está realmente permitida que ela vai usar isso. Essa permissão é o que a gente chama de market level. Essa explicação acho que é muito importante porque o programa de Systems, ele paga os incentivos de acordo com o Achieved Level, e não com essa permissão de marketing. Então, alguns de vocês, às vezes, têm algumas dúvidas com relação a isso. Por que no console eu apareço como Specialist, mas na hora de ganhar um incentivo, eu não estou recebendo o incentivo relacionado? Então, esse é o motivo. Às vezes, muitas pessoas já me perguntaram, e esse market level é o que a IBM permite que vocês usam, não necessariamente vocês atingiram todos os requerimentos. Então, não sei se ficou claro, mas é uma explicação que eu acho importante ter aqui para vocês. Aqui também tem o dólar que é usado, inclusive o que vocês me perguntaram aí, aqui tem nessa apresentação. Aqui também o item que a gente comentou, que existem os multiplicadores, né? Uma venda tradicional, uma venda influenciada e SaaS, vezes 5. Então, só para lembrar que tem esses multiplicadores. Aqui acho que não tem nada mais relevante. Aqui, o Partner Console, ele já cria ele já disponibiliza para vocês essas informações. Mas aqui tem um arquivo que, às vezes, sei que tem muitas empresas que querem controlar isso por conta própria, às vezes preferem ter um Excel do que ficar acessando ali o Partner Console. Então, aqui a gente fez esse arquivo para quem quiser, mas realmente é muito opcional, se vocês quiserem preencher ou não. O que esse arquivo tem em uma coluna, vocês iriam preencher com os que vocês atingiram, e na outra planilha, né, nessa outra, ela mostra qual é o requerimento para cada competência. Então, de alguma forma, ela já traz isso automatizado se você atingiu ou não. Então, aí você também sabe o que falta. Acho que pode ser interessante para usar, brincar aqui, para vocês navegarem um pouquinho nesse arquivo.
E aqui o que eu queria mostrar para vocês é que realmente tem as 3 trilhas, e dentro das 3 trilhas tem uma página para cada uma das competências. Então, por exemplo, nessa opção de Industry and Manufacturing, esses são os critérios que são exigidos para atingir a competência. Então, tem aqui em credenciais, tem que ter 2 credenciais de vendas, 4 técnicas, tem que ter 4 verificações de clientes aqui no Brasil, tem que ter $10 mil em cloud pública ou 500 mil em cloud PACS. Aqui tem a outra de banking, regulated, aí aqui tem as outras 6 de service, e aqui um exemplo de dentro daquela opção de cell. Então, como a gente sabe também, aqui tem esses 2 níveis, tem specialist e expert, então aqui são os critérios para cada uma. Então, acho que essa apresentação também é interessante, porque se vocês quiserem, sei lá, vocês criaram aí no roadmap que a empresa de vocês quer atingir expert em cloud platform. Então, legal, vocês têm esses critérios aqui, vocês têm que atingir, e aqui também tem o link para as opções de credenciais disponíveis para essa competência aqui, então, e os produtos que estão associados a essa competência. Então, acho que é interessante que vocês saibam que existe esse material para simplificar aí, para vocês poderem criar um planejamento dentro da empresa. Alguma pergunta? Acho que esses eram os itens que eu queria mostrar para vocês hoje. Não sei se a gente tem alguma pergunta. Bom, acho que foram muita informação, né? A gente mostrou muita coisa aqui hoje, mas eu me coloco à disposição para a gente continuar conversando depois, se alguém tiver mais alguma dúvida. Vou mandar esses 2 materiais aí para a Sueli, para ela disponibilizar para vocês. E aí a gente pode manter contato. Tem algumas perguntas aqui no chat. Não sei, Su, se tem alguma que eu não respondi. Todas a gente respondeu. Você respondeu isso. Perfeito. E sobre esse incentivo lá de SaaS? Esse eu fiquei pendente para responder o de registration, né? Não, tá bom. Então, acho que é isso. A gente vai acabar um pouco antes, mas acho que a gente cobriu tudo já. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, depois podem entrar em contato. Tá ótimo. Muito obrigada, Stephanie, pela apresentação. E se caso alguém tiver precisar de mais alguma informação fora isso, do Partner World, é só entrar em contato conosco que nós verificamos lá no Partner World. E, Stephanie, vai ter uma atualização do site, não vai? No Partner World? Sim, justamente. No portal de canais? Sim, mas é justamente para colocar essas mudanças que foram anunciadas. Então, quando vocês entrarem ali, vai ter essa subdivisão, né, do Build, Service e Sell. Maravilha. Vai ter uma atualização nisso. Mas é basicamente tudo que eu mostrei aqui, não tem nada além disso. Esse foi um resumo, acho que traz tudo. Já não tem nada adicional. Tá ótimo. Muito obrigada, Stephanie. E, pessoal, qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Obrigadão. Obrigada a vocês. Eu retorno com essas perguntas também. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.